Então, o direito penal, ele diz o que a gente não pode fazer. Artigo 157, roubo. Subtrair alguma coisa de alguém mediante violência ou grave ameaça. Eu posso, então, pegar alguma coisa de alguém à força? Não, se eu pegar, eu estou cometendo um crime de roubo. Pessoal, boa noite. Obrigado aí por estarem aí, pela confiança no curso. Meu nome é Rodrigo Rocha, alguns aqui já me conhecem, da turma anterior. Estou aqui para tentar fazer o melhor possível em ajudar vocês a conseguirem o êxito aí nesse concurso. Eu sou professor já há 17 anos, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Rio aqui há 15 anos. Já dei aula em muitos cursinhos preparatórios aqui no Rio, sou professor da Estácio também. E uma coisa que eu posso dizer a vocês, o corpo docente que vocês têm aqui nesse curso, o Vantuil, o Baruch, o próprio Castro ontem, nas matérias que vocês estiverem aqui, com o que vocês ouvirem dentro de sala de aula, se vocês conseguirem ter uma base anotadinha, entender bem, dá para passar na prova. Posso garantir isso para vocês. Eu dei aula aqui no curso da Polícia Civil, a gente acertou praticamente todas as questões, foi bem interessante. E aí, qual o segredo aqui? O segredo é não sair da sala de aula com dúvida, aproveitar esse momento, entendeu? Nenhum professor que está aqui vai ter problema em parar para responder. E o que acontece com essa parte do direito, né? Eu vou dar aula para vocês de processo penal. É matéria para quem fez faculdade de direito, se a gente pensar friamente. E vocês estão fazendo um concurso que não exige a faculdade de direito. Então é muito complicado vocês ouvirem de mim ou dos outros professores alguma palavra, algum assunto, e não entenderem. E sair com aquilo na cabeça sem saber o que significa. A gente que é do direito usa umas palavras que só quem é do direito usa. Quem é da medicina usa palavras que só médicos entendem. E aí eu vou tentar sempre fazer esse filtro com vocês. Explicar bem o que é, bem conceituado, com exemplos. Porque vocês têm que conseguir entender e criar um raciocínio jurídico para na hora da prova falar, opa, não está a mesma palavra, ou não está no mesmo exemplo que o professor deu, mas é aquilo. Ah, esse termo que o professor falou é esse aqui. Para não chegar na hora da prova e ver uma palavra lá que vocês nunca ouviram falar querelante, entendeu? Vocês não sabem o que é isso, porque não é da área de vocês. E pode vir uma questão sobre isso e quem não ouviu essa palavra e não entendeu o que é, vai errar. Uma coisa simples. Porque o nível da prova não é um nível de profundidade muito grande. A prova não pode exigir de vocês um conhecimento que só tem quem fez faculdade. Na faculdade você estuda processo penal 3 anos, entende? Toda semana, uma aula de 2, 3 horas, estuda aqueles manuais dessa grossura. Não é o foco aqui. O foco é entender como funciona a matéria. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês nesse ponto. Quem está no curso anterior sabe que eu respondo o que der fora daqui, no WhatsApp, tem meu telefone no grupo lá, quem não tiver pode passar para os outros. Eu posso demorar um pouquinho, mas a gente está aí para ajudar vocês nessa missão. Tá? Se Deus quiser, a prova não vai demorar muito, né? Já está bem atrasado, acredito que não vai demorar muito para sair, se Deus quiser, mas a gente vai ter tempo de ver tudo até o fim do curso. E se sair no meio do caminho, a gente dá uma acelerada, senão o curso vai ser baseado em aulas teóricas, que a gente fala aqui, e questões. Quando a gente encerrar um assunto, a gente vai discutir questões juntos e debater, porque isso ajuda muito. E uma dica que eu dou, quem quer fazer concurso tem que saber fazer questão. Tem que fazer questão o tempo todo, o tempo todo. Porque se você só estudar a parte da teoria, quando você pega uma questão, você se enrola. A gente tem que ter uma malícia para responder. A gente aprende a pensar como o examinador quer que a gente pense. Então tem que fazer questão o tempo todo. A melhor forma de estudar é fazendo questão. Tá? Então tentem dedicar uma parte do tempo de vocês. Eu sei que é complicado ter tempo, às vezes você trabalha o dia todo, está cansado. Se tiver que escolher, se não der para fazer tudo, escolha estudar resolvendo questões sobre aquele assunto. Tem muita coisa na internet, o curso aqui a gente vai disponibilizar muitas questões também. Esse curso vai ter uma amplitude maior. E aí, na dúvida na questão, traz para a sala de aula, bota no WhatsApp, que a gente tenta junto pensar aí e responder para saber por que errou aquela questão. Tá? Porque 2, 3 questões fazem muita diferença. E mesmo que você passe, uma questão, 2 pode significar você trabalhar no Rio, em Friburgo ou em Campos dos Goytacazes ou Resende, porque a classificação faz muita diferença também. Então, se a gente puder passar, ainda passar com uma classificação melhor, e uma classificação melhor pode fazer você ser chamado no primeiro ano, em vez de ser chamado no 4º ano do concurso. Faz muita diferença. Às vezes, por 2 questões, você é chamado 2 anos depois. Então, se a gente puder ajudar vocês a acertarem o maior número possível de questões, a gente consegue ter um resultado maior. Tá? Então, sem cerimônia, podem me interromper durante a aula à vontade. Eu prefiro que interrompam, porque aquilo que a gente questiona e responde fica na cabeça. Então, podem interromper à vontade e aproveitem esse tempo aqui. Não tenham vergonha de perguntar, tá bom? Eu vou falar com vocês sobre processo penal.
O que é processo penal? Antes de a gente entrar nesse ponto aqui específico. O que é processo penal? Vamos pensar em processo. No direito a gente tem processo civil, processo penal, processo administrativo. Vamos pensar nessa palavra processo. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa em quê? Eu penso em etapas, em um caminho. Processo, procedimento, não dá uma ideia disso? A gente tem talvez um instrumento para fazer alguma coisa ser aplicada. O processo penal nada mais é do que um instrumento que permite a aplicação do direito penal. O direito penal é mais fácil da gente entender. E vocês vão ter um excelente professor aqui, que foi meu professor na faculdade, lá em 2000, há muito tempo, e é muito bom. O direito penal, o Código Penal, é o que diz o que a gente não pode fazer. No direito brasileiro, a gente tem uma Constituição Federal que diz que a gente é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíba. E qual é a lei que proíbe a gente de fazer alguma coisa? O Código Penal. O Código Penal diz lá no artigo 121, matar é crime. Quando você escuta isso, matar é crime, matar pode? Alguém? Não, porque é uma conduta criminosa. E aí o Código Penal diz, se você matar alguém, você recebe uma pena que começa em 6 anos de cadeia, de reclusão. Então o direito penal ele diz o que a gente não pode fazer. Artigo 157, roubo. Subtrair alguma coisa de alguém mediante violência ou grave ameaça. Eu posso, então, pegar alguma coisa de alguém à força? Não, se eu pegar, eu estou cometendo um crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal, que vai dizer qual é a pena. A gente tem, então, um Código Penal que nos traz condutas proibidas, vedadas. E vamos pensar comigo, para a gente conseguir entender como funciona na prática. Aqui em frente o curso, uma pessoa está esperando o ônibus naquele ponto de ônibus que tem ali, vem um meliante com uma faca, coloca na mão dessa pessoa que está esperando, na barriga, e fala, me passa seu telefone celular. Isso é uma coisa permitida, vocês acham? Isso é exatamente o crime de roubo. Essa pessoa usou uma faca, colocou na barriga da pessoa e falou, me dá o seu telefone. Não tem uma ameaça grave aqui com uma faca na barriga? Talvez uma pessoa de 2 metros de altura e uma vítima do meu tamanho. Eu vou entregar o celular na hora, tudo mais que a pessoa pedir. Minha conduta, ela é adequada ao artigo 157 do Código Penal, uma conduta de roubo. Eu tenho que responder por esse crime e receber uma pena se eu for condenado. Tá, mas aí cometi esse crime, pratiquei essa conduta. Já cai do céu a minha sentença e eu vou para a cadeia? Não. A gente tem que ter um processo, um procedimento. Até porque essa pessoa tem que ter a chance de se defender. Basta a vítima dizer que eu roubei o celular dela para eu ser condenado? Eu não tenho que ter meu direito de defesa? Será que realmente fui eu ou não foi uma pessoa parecida comigo? Então, como é que funciona isso na prática? Essa vítima, então logo a pessoa saiu correndo, ligou para o 190. Ou melhor, passou uma viatura da polícia militar, ela gritou, a viatura parou. Pô, aquele cara que está correndo lá acabou de pegar meu telefone, botou uma faca aqui. Opa, peraí, entra no carro, vamos atrás dele. Não conseguiu pegar. Por que não consegui pegar? Essa pessoa não vai responder por esse crime? O que vocês acham? A polícia militar passou e tentou achar, não conseguiu. Qual é a próxima etapa? O que a gente vai fazer? A gente tem que investigar esse fato, tentar achar essa pessoa. A polícia militar vai fazer o quê? Vai entregar, então, essa situação à polícia que vai fazer a investigação, que é a polícia civil. Ué, não é a polícia militar? Não, a polícia militar atua ali para coibir aquela situação, resolver aquela situação de urgência, mas é uma polícia ostensiva, a gente vai ver isso com calma depois. E ela entrega a apuração desse fato à polícia civil. A polícia civil vai fazer um processo penal? Ainda não. A polícia civil vai atuar numa fase antes do processo penal, numa fase de investigação, numa fase que a gente chama de fase pré-processual, antes do processo. Então a gente tem a conduta acontecendo no mundo real, aqui na rua, esse roubo. Temos então a polícia militar atuando e levando esse fato ao conhecimento da autoridade policial, a polícia civil, que vai apurar, vai investigar. Então a polícia militar não investiga como função principal, não. A investigação ela recai sobre a polícia civil. E aí a polícia civil vai investigar isso como, gente? Como é que ela vai fazer para investigar? Ela vai instaurar um inquérito policial. Então, o inquérito, a gente vai ver isso com mais calma também depois. Hoje eu estou fazendo um resumo para a gente conseguir situar para entender a matéria. A Polícia Civil vai fazer uma investigação que se dá como regra através de um inquérito policial. Então, esse inquérito policial serve para quê, gente? Para descobrir o que aconteceu. Para descobrir se realmente houve um crime, se não houve, quem praticou, como praticou. E aí a Polícia Civil vai determinar, vai praticar,
vai desempenhar atividades com o objetivo de descobrir o que aconteceu. Vai ouvir essa vítima, vai pedir para a vítima descrever como foi a conduta, como é fisicamente a pessoa que levou o telefone celular dela. Vai vir aqui no espaço ARP ver se tem alguma câmera que pode ter filmado. Vai ver todas as circunstâncias, vai tentar ver se consegue localizar esse telefone celular pela operadora, pelo número de série dele, pelo número. E pode ser que encontre a pessoa. Pode ser que faça a investigação na câmera, a pessoa estava de cara limpa e descobrimos quem é essa pessoa. Fomos lá no banco de dados, descobrimos o nome dela, tudo, e conseguimos descobrir. A Polícia Civil, então, no inquérito policial, conseguiu apurar o que aconteceu e como aconteceu. Ou seja, temos um bom caminho aqui, né? A gente conseguiu descobrir que um fato aconteceu, que ele existiu, que existe uma materialidade, e conseguimos descobrir quem praticou esse fato. E aí o delegado aplica essa pena a essa pessoa que cometeu esse crime? Joga ela para o presídio, te dá uma pena de 7 anos, 10 anos? Não. Ele só faz a investigação. É o inquérito policial. Quando ele descobre quem praticou o fato e como esse fato aconteceu, ele fecha o inquérito policial. Então a gente fecha essa fase inicial da investigação pré-processual e vai começar depois o processo penal. Então o processo penal ele vai vir nessa fase seguinte à investigação, que aí não é mais na delegacia, é no Tribunal de Justiça, no fórum. E lá o delegado não vai atuar mais, o policial civil não vai atuar mais, o policial militar não vai atuar mais. Eles até podem estar lá como testemunhas, porque ele ouviu a vítima, porque às vezes ele conseguiu identificar quem é a pessoa, correu atrás. No fórum, como é que vai funcionar? A gente vai ter um promotor de justiça, que vai denunciar essa pessoa apontada pelo delegado de polícia como autor desse fato criminoso. Vai denunciar para quem? Para o juiz. E aí o juiz vai decidir se esse processo penal vai iniciar ou não, se vai receber ou não essa denúncia que foi apresentada pelo promotor de justiça. Se o juiz receber, o processo penal vai andar. E aí vai ter provas, audiência, vamos ouvir testemunhas, vamos ver se a câmera, essa filmagem se pegou a cara do meliante, o rosto dele, se identificou. Ele vai se defender com o advogado dele ou com o defensor público. Vai dizer, não era eu que estava lá não, ó, tem uma passagem aqui, eu estava lá na Bahia nesse dia. Deve ser alguém muito parecido comigo. Opa, vamos ver se essa passagem é verdadeira ou é falsa. Se o senhor tem foto que você estava lá, vamos ver se você embarcou nesse avião. Vamos ouvir a vítima. Vítima, você consegue reconhecer essa pessoa? Tem certeza? Tem dúvida? E aí, ao final, o juiz vai decidir se essa pessoa realmente é quem praticou esse fato ou não e se esse fato é criminoso ou não. Se o juiz entender que não existiu esse crime ou que não foi aquela pessoa ou tem dúvidas sobre se foi aquela pessoa, ele vai absolver essa pessoa, vai inocentar e essa pessoa não vai receber nenhuma pena. Agora, se o juiz se convencer de que essa pessoa praticou um crime, praticou uma conduta criminosa que se adequa a esse artigo 157 do Código Penal, aí sim o juiz vai condenar esse acusado e vai aplicar uma pena a essa pessoa. E aí sim ela vai receber uma punição por aquela conduta que ela fez que violou um código penal, a norma penal no Brasil. Então percebam como esse caminho é longo, da prática do fato criminoso até a sentença. Como a gente passa por várias etapas, por vários momentos, né? Isso é uma coisa rápida? Não, isso demora muito. A gente vai estudar os prazos de cada etapa, como funciona, se essa pessoa está presa ou está solta. São detalhes muito importantes, porque os examinadores gostam muito na hora da prova. Mas o que é importante vocês saberem, durante o curso a gente vai começar na investigação. As primeiras aulas todas vão ser de investigação. Depois a gente vai fechar a investigação e vai entrar na ação penal, no processo penal propriamente dito. É muito importante vocês terem em mente esse panorama que eu tracei agora, dessa divisão da atuação da Polícia Militar no primeiro momento, da atuação da Polícia Civil e depois da atuação do Poder Judiciário. São etapas diferentes e uma começa quando acaba a outra. Em alguns momentos elas vão se entrelaçar. Vai ter um juiz na investigação porque vai precisar, mas é a exceção. Como regra geral, são etapas separadas e momentos separados no tempo. Começamos com a investigação na Delegacia Civil, tão logo o fato seja apresentado. Então eu posso ter um fato apresentado e começado na delegacia sem atuação da Polícia Militar? Posso, não posso? Não pode essa vítima do roubo aqui em frente ao espaço ARP e direto à delegacia comunicar o fato? Não passou Polícia Militar, ela não ligou para o 90. Ela não pode pegar um 99, um ônibus ou ir a pé até a delegacia lá no final da avenida e comunicar diretamente? E a Polícia Civil vai começar a investigar. Então eu posso ter
uma situação de apuração de inquérito policial que a Polícia Militar nem atuou. A Polícia Militar atua se ela é chamada ou se ela foi levada àquela situação por algum motivo. Então, eu posso ter uma investigação criminal iniciada sem atuação da Polícia Civil. Posso ter uma ação penal lá na frente sem inquérito? Posso. Olha que interessante. Ué, mas como assim? Ué, essa pessoa aqui, que foi roubada em frente ao Espaço Arp, tinha uma outra pessoa passando que tirou uma foto da pessoa que roubou e filmou. E ela, ao invés de ir na delegacia, foi direto ao Ministério Público, ao promotor de justiça. Conseguiu ser recebida por ele. Ele nem precisa de investigação, já tem aqui a sua versão, quem foi, vão mandar direto para o judiciário, vou fazer a denúncia. Não é muito comum, mas em tese pode. A única fase que é 100% obrigatória é o processo penal. Não existe, e isso cai em concurso às vezes, possibilidade de alguém ser condenado e receber uma pena sem um processo justo e regular, sem o direito dela se defender, de ter um advogado e um defensor público. No Brasil, isso é impossível. Pela Constituição, ninguém pode ser condenado sem ter tido a chance de se defender. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Vai ter um defensor público ali. Eu não quero advogado, eu não quero defensor público. Eu não quero. Eu quero me defender por minha conta. Já vi isso em um monte de filme americano. Nos Estados Unidos pode, aqui não. Aqui o juiz é obrigado a nomear um advogado ou um defensor público, ainda que a pessoa não queira. Contra a vontade dela? Sim. Então não se esqueçam. Tenho que ter defesa técnica, né, feita por um advogado ou defensor público sempre. Se não tiver, não pode ser condenado pelo juiz. Não pode nem ser processado. O primeiro ato do processo vai ser a nomeação de uma pessoa para defender. Quando ela for intimada dessa ação penal, ela tem que apresentar uma defesa aí feita por alguém que tenha conhecimento jurídico sobre isso. Deu para ter uma ideia de como funciona a coisa? E aí a gente vai começar o curso aqui falando de sistemas processuais. É um iniciozinho meio teórico, depois a gente vai ter mais exemplo, a aula vai ficar mais dinâmica, mas essa parte inicial, quase todo concurso vem com 1, 2, 3 questões sobre isso. É uma parte que vocês têm que entender como funciona. E aqui vocês vão perceber que eu trouxe 3 sistemas para vocês. Sistema inquisitório ou inquisidor, sistema acusatório e o sistema misto, reformado, napoleônico ou acusatório formal. Lembram que eu falei que o direito tem uns nomes estranhos? Não tem jeito. Alguns nomes estranhos vocês vão ouvir e vão ter que tentar entender e até decorar alguns, porque na prova vem com esses nomes muitas vezes. Não tem como a gente fugir disso. E às vezes o nome, como escrito, nos leva a pensar em uma coisa diferente do que ele realmente significa. Então a gente tem que ter em mente o que ele significa e alguns nomes eu vou repetir o curso inteiro, porque são alguns que precisam entrar na cabeça de vocês para vocês não esquecerem. Tá? Nós temos 3 sistemas processuais no mundo. E aí o primeiro sistema que surgiu na história é o sistema inquisitório ou inquisidor. Quando a gente escuta falar de sistema inquisitório ou inquisidor, o que a gente pensa? Inquisição, uma coisa imposta, uma coisa obrigatória. Não sei se já viram falar da Santa Inquisição da Igreja Católica, que julgava todo mundo, queimava as bruxas na fogueira. O que a gente tem de interessante nesse sistema inquisitório ou inquisidor? Gente, é um sistema em que existe uma concentração de funções na mão de uma mesma pessoa. Então, nesse sistema inquisitório ou inquisidor, a gente tem uma figura do inquisidor, podemos falar assim. Uma pessoa que acusa, que defende e que julga. A mesma pessoa faz tudo isso. Não sei se alguém já viu algum filme medieval de julgamento de... Vamos bater em Game of Thrones, né? Uma coisa fantasiosa, um filme medieval. Normalmente tinha uma pessoa que julgava fazendo tudo. Você está sendo acusado disso, mas a sua defesa não vai ser aceita por causa disso, você tem que alegar o quê? E aí eu vou te julgar. E acabou, te condena à fogueira. Ponto. A mesma pessoa faz tudo isso. Isso parece um sistema justo? Parece um sistema correto? Vamos pensar. Essa pessoa que roubou a pessoa aqui na frente. Se a gente tivesse isso funcionando no judiciário brasileiro, ela seria levada ao juiz, o juiz ia falar, me conta o que aconteceu. Tá. Eu estou acusando você de roubo, tem alguma defesa, alguma alegação? Não? Tá, vou te julgar. Parece estranho, não parece? A pessoa está ali como numa visão de ditadura, né, de obrigação. Ela diz o que vai acontecer e manda. Esse sistema, gente, inquisitório ou inquisidor, ele não é compatível com o nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje, com a Constituição da República. Tá? No Brasil, a gente tem o sistema processual vigente acusatório.
E o nome é estranho, porque acusatório dá a ideia de acusador. Cuidado, não vamos confundir. O que é sistema acusatório? É o oposto do sistema inquisitório ou inquisidor. No sistema acusatório, eu tenho uma divisão de funções. Eu tenho funções determinadas para cada um dos agentes que vão atuar nesse processo. E eu tenho, no mínimo, 3 pessoas. Eu tenho uma pessoa que vai acusar, uma pessoa que vai defender e uma pessoa que vai julgar. Olha como é diferente esse sistema. Então, eu tenho, no mínimo, um triângulo, no mínimo 3 órgãos, 3 pessoas atuando ali. E cada um com uma função exclusiva. Uma pessoa que vai só acusar, a outra que vai só fazer a defesa e a terceira que vai ouvir a versão das duas, da acusação e da defesa, e vai julgar esse caso, o julgador. Então é um sistema muito mais equilibrado, se a gente pensar bem, muito mais justo com todos os envolvidos. Ah, mas eu acho melhor o sistema inquisidor, bandido tem que ser preso, tem que levar cana. Uma coisa que eu sempre falo aqui, quem me conhece sabe que eu falo isso. Na hora da prova, muito cuidado, porque o examinador sabe que quem quer ser policial, como regra, não gosta de bandido. Né? Eu acho que é complicado se eu sou favorável a direitos de criminosos o tempo todo. Eu não vou fazer concurso para polícia porque eu vou ser infeliz a vida inteira. Né? Não vai dar muito certo isso. Né? É melhor ser defensor público, ser assistente social, cada um vai para a área que tem mais a ver com a sua profissão. Mas o examinador sabe disso e ele vai te induzir a erro. Então vocês vão ter que ter uma capacidade de, opa, isso é o que eu acho certo, eu gostaria, mas não é o que está valendo. Entendeu? Para a prova, você tem que entrar no processo penal na prova com aquela cabeça que bandido tem direito a tudo. Isso que a gente vê na televisão, que a gente vê na mídia, direitos humanos, que muitas vezes você pode discordar, mas é a técnica. É o que é certo juridicamente falando. Porque a Constituição do Brasil é uma Constituição protetiva. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.